Hoje eu vou explicar uma das dúvidas mais comuns no imposto de renda para os investidores, a famosa isenção dos R$ 20.000 para ações. Aqui é o canal Descomplicando IR, o canal sobre tributação e investimentos, e muita gente acha que é só vender R$ 20.000 em qualquer ativo, estaria isento de pagar imposto sobre o lucro. Só que não é bem assim, e em casos fora as ações, qualquer R$ 1 de lucro tem que ser calculado para pagamento posterior de DARF. As DARFs, né, só podem ser pagas a partir de R$ 10, mas qualquer lucro que seja tido na bolsa de valores tem que ir somando ali até o valor mínimo de R$ 10 para poder ser pago. Mas fica comigo até o final desse vídeo que eu vou dar alguns exemplos reais para você não errar na sua declaração. Quais são os critérios para poder usar a isenção? Em primeiro lugar, após os cálculos ali, tem que ter tido lucro. Se a pessoa teve prejuízo, não vai ter essa questão da isenção, não precisa nem se preocupar. Anota esse prejuízo para depois informar o valor na declaração anual para aquele mês no campo de swing trade e poder compensar esse prejuízo no futuro. Então, no caso que se tem lucro, né? Vamos falar especificamente do que importa. A pessoa tem que ter feito swing trade em ações na ordem de compra e venda, então não se aplica para operações short. Significa que a pessoa alugou uma ação que não tinha, vendeu e depois você comprou. Só pode para compra e venda. As vendas no total daquele mês não podem ultrapassar R$ 20.000. Não importa se tu vendeste R$ 8.000 em ações, R$ 3.000 em ETF, aí já descaracteriza. E, né, já tira da isenção. Alguns aspectos interessantes de enfatizar que essa isenção é por mês e por CPF. Então, é mais fácil para famílias se planejarem, se fizerem um planejamento tributário esse mês. Tu vende tal coisa, está tendo lucro nessa ação. O próximo mês eu vendo. Vou explicar melhor no futuro. Então, uma família de 3 pessoas pode ter R$ 60.000 de isenção em venda de ações, para fazer ali planejamento. Também é importante enfatizar que a gente está falando do valor de venda e não do valor de lucro. Não é R$ 20.000 de lucro, é R$ 20.000 de venda no mês. Então, agora para um exemplo real. Ah, volta. E a última questão é ETFs, BDRs e fundos e FIIs. Volta. Vamos agora para a última questão. ETFs, BDRs e FIIs não entram nessa isenção. Vender qualquer valor vai ter que pagar imposto de renda. Vamos agora para um exemplo real. Imagina que você tenha R$ 18.000 em Petro em outubro, com qualquer lucro, e daí você venda essa quantidade de papéis. Esse lucro vai ser isento de imposto de renda. Vai conseguir colocar na parte de lucros isentos e não tributáveis, no campo. Volta. Agora vamos para um exemplo. Imagine que você tem ações da Petrobras, Petro 4, e você vem a vender R$ 18.000 em outubro, com qualquer lucro. Esse lucro vai ser isento de imposto de renda. Como esse valor ficou abaixo do limite desses 20.000, não vai precisar recolher, né, o imposto. E a única coisa que vai ter que fazer vai ser a declaração desse lucro isento
no campo de rendimentos isentos e não tributáveis na declaração anual do imposto de renda. Outro exemplo agora com duas ações, em que a pessoa vendeu R$ 12.000 em Petrobras e R$ 11.000 em Vale, né, tendo uma soma operacional de venda de R$ 23.000. Não importa quanto que teve de lucro, vai ser pago 15% de imposto de renda, porque passou o total dos 20 mil, mesmo que cada operação isolada tenha sido abaixo dos 20. Outro exemplo é misturar ETFs ou BDRs. Eu tinha R$ 18.000 em ações que eu vendi, mas eu ainda vendi R$ 5.000 em ETFs. Então já desclassifica, não vai poder aproveitar da isenção, vai ter que pagar 15% na parte. Nos dois, né? Vai ter que pagar 15% nos dois, porque ambos são swing trade. Então, né, essa venda do mês ficou em 23 mil, passou dos 20, acabou a isenção. Então alguém pode estar se perguntando, mas para que eu vou fazer isso, principalmente se eu quero ficar com as minhas ações? Essa possibilidade de isenção é um benefício que os investidores utilizam para aumentar o preço médio de aquisição e, no futuro, se eles venham a vender, pagarem bastante menos imposto. Vou demonstrar agora. Para essa isenção valer e não ser considerada uma operação de day trade, a pessoa tem que vender parte ou toda a posição dentro do limite dos 20 mil em um dia e recomprar essa posição no dia seguinte, né, ou num dia posterior. Então, para evitar ficar muito exposto às variações do preço, pode se vender perto do fim do horário de negociação daquele dia e recomprar logo na abertura do dia seguinte. Por exemplo, vende na terça-feira de tarde e compra na quarta-feira de manhã para tentar pegar num preço mais ou menos igual. Claro que a pessoa está exposta a variações do mercado. Vamos pegar aqui um exemplo. Situação 1. A pessoa tinha uma ação a 26, foi comprando um pouco mais e agora a ação está a 33. Digamos que o preço médio era de 28,15 e a pessoa tem 800 cotas. O preço médio da posição é de R$ 22.520. Se ela vender todas as cotas agora, é um total de R$ 28.000. Então teria que pagar 28 mil menos os 22.520 vezes 15% de imposto, R$ 825. É o que representaria menos 23 cotas para essa pessoa. Tá, mas se a pessoa se programou e fez uma venda do ativo, estava aos seus 33 reais, mas ela vendeu o equivalente a 19 mil e tantos, né, um valor abaixo dos 20, para não perder o benefício. Ela vai ter, nesse exemplo aqui, de 19, sendo vendido R$ 19.872, dividido pelo valor da ação na hora, por exemplo, 33,12, vai estar dentro do limite, vai poder vender 600 ações. É bastante importante que seja vendido o lote mínimo, né, o lote integral. No caso das ações é de 100 em 100. Então, por exemplo, se passasse de 20 vendendo a 600, eu teria que vender 500, mesmo que isso fosse, agora eu vou vender R$ 17.500 ao invés de 20.100. Vai fazer assim com as 500, para primeiro não entrar no fracionário e ter diferença no preço pago entre o fracionário e as ações integrais. E também, segunda questão, é para não ter que pagar imposto, porque é justamente essa a estratégia.
Passar dos 20 vai pagar imposto. Então vamos considerar que essa pessoa recomprou no dia seguinte as ações a 33,50. Então vamos fazer aqui o cálculo do preço médio. Claro que para isso ela vai ter que desembolsar uma quantia da diferença entre os 33,12 e os 33,50. Mas com essa operação, dos 28,15, a pessoa vai colocar o preço médio dela a 30,15,6. Um detalhe bastante importante e que pode auxiliar as pessoas que operam no mercado é ter mais investidores na família, por exemplo, se auxiliando. Vamos dizer aquela família de 3 pessoas, os pais e a criança. A criança pode ter ações, cada um dos pais pode ter ações. E a estratégia da família pode ser: eu vou comprar uma vez na tua conta, nessa conta, na minha conta. Por quê? Porque aí vai se ter uma ampliação, né? Cada um tem 20 mil de isenção no mês, então as pessoas vão poder usar esses 20 mil. Considerando que um deles venda sempre mais que 20 mil no mês. É algo bem comum para quem faz trade, por exemplo. Ele pode fazer a venda e recompra normal das ações na conta de outra pessoa, de outro CPF. Então, do cônjuge ou do filho, para aquelas ações que se valorizaram. Ou também dá para fazer trades em um mês na conta do cônjuge ou da criança, para que assim as ações que tem na carteira dele tenham se valorizado, poderem também se aproveitar do benefício da isenção. Então, é algo bem simples de fazer, e para quem faz trade tem que saber como fazer a declaração, né, da compra e venda de ações, o resultado, o cálculo. E daí, naquele mês, vai fazer isso no campo do cônjuge na declaração do imposto de renda, por exemplo. Mas sempre vai ter alguém que vai dizer: mas pode ter variação no preço e posso acabar comprando menos ações do que eu tinha antes. Isso realmente é verdade. E é um dos riscos que a pessoa corre. Da mesma forma que a ação pode cair no intervalo ali do dia, né, da virada do dia, e a pessoa acabar comprando mais cotas. Porém, às vezes, dependendo se a alta for forte na abertura, a pessoa pode ter que aportar muito dinheiro para ficar equiparada. Então, se a pessoa realmente não quiser perder nada, nem o prejuízo, nem a alta do ativo, ela pode ainda entrar por meio de contratos futuros do ativo, ou alugando e vendendo o papel por meio da conta de outra pessoa, para não acumular valores vendidos no mesmo mês. Aí depois é só comprar o futuro da ação, encerrar a operação short, que é o aluguel e venda. Quando essa pessoa tiver vendido a ação, ela no dia seguinte, quando comprar a ação de volta, vende a posição no futuro, né? Encerra a posição. E na parte do short também. Coloca para comprar e finaliza. Essa parte dos futuros e do aluguel e venda vai gerar, se tiver lucro, o imposto. Também vai poder gerar prejuízo a ser compensado. Eu comprei a ação no futuro dela e o preço caiu. Então, no outro dia, quando eu comprei no mercado à vista, eu terminei a operação dos futuros, vendi e tive um prejuízo de tantos reais. Esse prejuízo vai poder ser abatido no futuro, né? Tem que ser considerado, anotado, para poder ser compensado futuramente.
Para um investidor sozinho, é um pouco mais chato. Você pode fazer essa mesma questão dos futuros, né? Apenas dos futuros, porque não tem como estar vendido e comprado em ações no mesmo CPF. Ele pode fazer isso na virada do mês, por exemplo. Tem 100 meses diferentes. Vamos dizer que tem uma ação que valorizou bastante, que é bem modinha. E é uma empresa interessante, a VEG. Pô, a VEG estava subindo bastante e tal. Aí na virada do mês, digamos que a virada do mês seja de quarta para quinta. Quarta é o último dia, quinta é o primeiro. Então ele faz a venda da ação, compra o futuro, daí depois, no dia seguinte, no outro mês, vai vender a VEG no futuro e comprar a ação à vista, porque isso não vai influenciar no valor dos 20 mil de venda para ter a isenção. Me digam se vocês querem um exemplo com as ações que tem no futuro, nos próximos vídeos, e também se querem um vídeo com as diferenças entre operar vendidos, fazer short no papel ou fazer isso por meio de futuros. Vamos considerar agora que tem uma alta de 10% na ação, de um dia para o outro. Ela fechou, no outro dia já está abrindo a 10%. E a pessoa teria que ter bastante dinheiro para aportar. Então, digamos que ela vendeu R$19.872 no nosso exemplo, e agora a ação está R$36,43. Ela só vai conseguir comprar 545, não mais as 600 cotas. Nesse caso, né, nesse ponto específico, é que vale a pena o investidor se proteger de alguma outra forma, seja ela a o cônjuge comprar na conta dele o valor que foi vendido, e para isso, claro, tem que ter caixa, ou usar os futuros que só requer margem e não precisa ter todo o valor, que facilita bastante. Até porque o valor separado para os futuros consegue deixar parte dele, grande parte dele, em renda fixa, rendendo. Também vamos considerar agora que é aquela mesma primeira situação e vamos ver o benefício direto. Vendi a 600 ações a 33,12, tive que comprar 33,50. Tu tá me deixando com 593 ações. Então teria que colocar mais 234 reais com 50 centavos para voltar ao preço normal. Mas qual que é o benefício prático disso? Bom, vamos para cálculo do preço médio. A gente viu que ficava em 30 com 15,6 centavos. Aí, se multiplicar pela 1.000 ações, teria 4.540 reais de lucro, né? Retirando dos 35,10 no final, num outro mês, aí essa pessoa pagaria no futuro R$681 em imposto. Em contrapartida, se ela não tivesse feito nada e em alguns meses a ação tivesse a 35,10, multiplicando pelas 1.000 ações e retirando o preço médio de 28,15, ela teria R$6.950 de lucro, sendo que teria que pagar R$1.042,50 em imposto. Mas, não sai do vídeo ainda, tem uma questão absurdamente importante. O vídeo é mais longo, só que para quem tiver prejuízos a abater, por exemplo,
Minha venda foi em outubro, só que em maio e junho ou de outros anos eu tinha prejuízo. Esse prejuízo vai continuar podendo ser compensado, porque em outubro teve-se um lucro isento. E lucro isento não é lucro tributável. Isso implica que não diminui o quanto de prejuízo tem-se a compensar. Aí a pessoa vai informar na declaração anual, e eu já tinha dito, teve o lucro isento e continua com aqueles prejuízos acumulados nos meses anteriores. É como se a compensação pulasse o mês isento. Bom, gente, espero que tenha sido um vídeo explicativo. A gente viu que tem benefício para o investidor se planejar para fazer vendas de até R$ 20.000 em ações, para não ter que pagar tanto imposto de renda no futuro. Ou caso a pessoa não quer manter a ação, ela só quer finalizar a posição, que não venha a pagar imposto de renda se vendeu dentro da isenção do mês. Vimos também alternativas para a pessoa se organizar e fazer a venda utilizando mais CPFs e alternando onde é a venda em cada mês para as ações que tiverem valorizado. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal Descomplicando IR, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos sobre imposto de renda e investimento. Até!